Olá, aos caríssimas alunas dos 8º anos. Mais uma aula para vocês, né, em preparação nossa avaliação que vai ocorrer nessa semana, dessa vez no capítulo 15, livro 4, América Latina, Água e Meio Ambiente. O capítulo apresenta, nesse momento, vamos apresentar os recursos hídricos presentes na América Latina, principalmente as bacias hidrográficas e também os aquíferos. Então, peguem seus livros, peguem seus cadernos para anotar tudo aquilo que nós vamos repassar para vocês. Pegue suas canetas, suas borrachas para começar a nossa aula de hoje, capítulo 15. A exemplo desses recursos hídricos, nós temos a imagem que traz a abertura desse capítulo, a imagem de um bioma. Qual é esse bioma que está representado nessa imagem? Qual bacia hidrográfica esse ecossistema está inserido? Então, é mais um exemplo para a gente pensar, começar a fazer a reflexão sobre esse importante conteúdo do capítulo 15. Só lembrando que esse bioma é o bioma amazônico, da floresta amazônica. Ele está inserido na bacia hidrográfica do Rio Amazonas. E se tratando de águas, a água está presente, no caso da América Latina, está presente nos cursos dos rios, nas águas superficiais, está contido na atmosfera, está contido no subsolo e na própria floresta. Então, a floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, está sujeita a intenso processo de evapotranspiração, provendo umidade para a atmosfera e contribuindo para a formação de nuvens de chuva. Então, essas chuvas com vento espalham-se para outras regiões do país, outras regiões da América Latina, aquilo que nós poderemos falar, aquilo que é conhecido como os rios voadores. Então, esses são um grande exemplo de água contida nesse imenso território latino-americano. Quando falamos sobre América Latina, recursos hídricos, é bom lembrar que é uma região rica em recursos hídricos para o consumo humano. 1/3 das reservas de água doce estão nesse território. 3 das maiores bacias hidrográficas estão presentes, principalmente na América do Sul. O que é bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é uma área onde, em função do seu relevo e da geografia, as águas da chuva escorrem para um rio principal e também as águas presentes nos seus afluentes vão levar essa água para o seu rio principal. Outro conceito sobre bacia hidrográfica constitui-se no conjunto de terras delimitadas pelo divisor de água e drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Nós temos aí o conceito do que é uma bacia hidrográfica. Elas são separadas por estruturas do relevo, como morros, serras, picos, chapadas. As águas presentes nesses territórios são direcionadas pela topografia do terreno até se deslocar para o seu rio principal. Então, esse é o conceito do que é uma bacia hidrográfica. Numa bacia hidrográfica, nós temos as nascentes. Os elementos de uma bacia hidrográfica seriam as nascentes, onde nasce, no caso da água superficial, está vindo aí do subsolo.
o divisor de água, onde é a extremidade dessas bacias hidrográficas, seus afluentes e o rio principal. Esses são alguns elementos de uma bacia hidrográfica. Então, ela se direciona, essas águas, o seu fluxo, ela se vai direcionar a um determinado fim, vamos dizer, lá para o seu exutório ou para a sua foz. No caso do rio Amazonas, a foz é lá no Oceano Atlântico. Ela vai se direcionar para o Oceano Atlântico. Quando nós falamos sobre essa disposição de águas no território da América Latina, nós identificamos que existe uma grande quantidade de água presente no subsolo e também na parte da atmosfera, como falamos sobre os rios voadores. Mas será que essa água ela chega a todos? Será que ela atinge a maioria da população? Essa discussão é uma discussão que serve para a gente refletir sobre essa quantidade de água existente na América Latina, e lembrando que quando se trata desse contexto, a água presente no território, essa grande quantidade de água, ela é vista de forma desigual, ou seja, algumas pessoas não têm acesso a essa água potável, né? Essa condição de desigualdade, ela é retratada nas políticas sobre clima, sobre políticas de abastecimento e saneamento para a maioria da população. Na grande maioria, esses dois fatores impedem o acesso da população de ter a água para o consumo. Dados das Nações Unidas de 2016 mostram que 34 milhões de pessoas não tinham acesso à água potável. Já 20% da população não tinha acesso ao saneamento básico. E isso principalmente pela falta de investimentos públicos nesses dois setores. Só lembrando que na América Latina o contexto do problema da água, ela não está relacionada a esses aspectos físicos, e sim está relacionada às condições socioeconômicas da maioria da população. Então, os problemas socioeconômicos enfrentados pela população latino-americana em relação à água implicam outra questão relevante: a necessidade de avanço em políticas de preservação desses recursos hídricos. Na página 24, iremos começar a falar sobre as bacias hidrográficas no contexto da América Latina. Nós iremos destacar desde o México, da América Central até a América do Sul, destacando as principais bacias hidrográficas desse território. Em linhas gerais, a América Latina apresenta rios extensos que formam grandes bacias hidrográficas. No caso da América Central, lembrando que a América Central ela tem uma divisão, a América Continental, Central Continental ou Istmica, e a América Central Insular, que é formada pelas ilhas. Então, na América Central, apresenta rios de menor extensão, que percorre pequenos trechos do centro para o Oceano Atlântico ou para o Oceano Pacífico. Já na parte insular, no caso do contexto caribenho, dos países caribenhos, além de períodos secos, nessa parte desse território enfrenta o problema da salinização. Mas o que é essa salinização?
Vamos pegar o livro de vocês, página 24, nesse quadrozinho azul. Vamos ver, salinização é um fenômeno que ocorre em regiões costeiras, nas quais as reservas de água doce subterrânea entram em contato com a água do mar. Então, esse fenômeno é agravado quando ocorre a extração de grande volume de água doce nas áreas próximas à costa, permitindo a água salgada avance pelo interior dos aquíferos. Então, esse é o processo, esse fenômeno que ocorre na região insular da América Central. No contexto da América do Sul, nesse caso, vamos falar de 3 principais bacias desse imenso território: a bacia amazônica, a bacia do Rio Platina e a bacia do Rio Orinoco. Na página 25, no contexto da bacia amazônica, basicamente a bacia amazônica em sua extensão, ela tem praticamente 7 ou mais, 7 milhões de quilômetros quadrados. Ela abrange os territórios do Brasil, do Peru, da Guiana, da Colômbia, da Bolívia, Equador e Venezuela. Seu principal rio é o Rio Amazonas e tem uma característica que, desde a sua nascente até ao Rio Negro, ao encontro com o Rio Negro, ele recebe o nome de Rio Solimões, e após esse trecho até a sua foz no Oceano Atlântico, ele vai receber o nome de Amazonas. Então, são rios de planície, já que nós estamos nessa grande extensão de terras de bacia sedimentar e também formada por grande expansão de planície, como a planície amazônica. Seus afluentes, a exemplo do rio Atumã, a exemplo do rio Jamari, a exemplo do rio Madeira e a exemplo do rio Xingu, eles serão usados principalmente para a construção de hidrelétricas. No Atumã, a hidrelétrica de Balbina, no Amazonas; no rio Jamari, a hidrelétrica de Samuel, em Rondônia; no rio Madeira, Santo Antônio, também em Rondônia; no rio Xingu, no estado do Pará, a usina hidrelétrica de Belo Monte. São os exemplos da utilização do fluxo dessas águas para a produção de energia elétrica. Lembrando que, quando se fala em construção de usinas hidrelétricas, vale ressaltar que existe uma polêmica em relação aos impactos socioeconômicos, socioambientais ocasionados pela construção dessas barragens, que são muitas áreas, elas ficam inundadas, são extensões de terras inundadas, o que vai comprometer tanto a vida humana quanto da fauna e a flora. Então, na página 26, temos a Bacia Platina. É uma área aproximadamente de 3,1 milhão de quilômetros quadrados, abrange as terras do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e da Bolívia. Tem como rios principais o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai, todos com nascente no Brasil. São rios que nascem no Brasil e que se juntam, lógico, que vai formar essa bacia do Rio da Prata, desaguando no Oceano Atlântico. Lembrando que essa bacia tem características de trechos com muitas cachoeiras, queda d'águas. Os rios possuem elevado potencial hídrico para a produção de energia elétrica. As principais usinas hidrelétricas da Bacia Platina é a usina hidrelétrica de Itaipu, Ilha Solteira e Furnas. A de Itaipu
o seu rio, o afluente, nesse caso é o Rio Paraná. Também no Rio Paraná, a Ilha Solteira e o Rio Grande Furnas, dentro do território brasileiro, no estado de Minas Gerais. E também tem a hidrovia Tietê-Paraná, explicam o intenso aproveitamento das águas da bacia do Rio da Prata. Na página 27, nós temos a bacia do Rio Orinoco. Basicamente, é a terceira maior bacia hidrográfica da América do Sul. Ela atravessa uma área aproximada de 948 mil quilômetros quadrados. O Rio Orinoco é o rio principal e grande parte dele está no território da Venezuela. Também atinge os territórios da Colômbia, nascendo na Serra Parima, próximos à fronteira do Brasil com a Venezuela. Então, esse primeiro contexto é o contexto das bacias hidrográficas. Na página 27, aquíferos. O que é um aquífero? O aquífero é uma formação geológica do subsolo composta principalmente por rochas porosas e permeáveis que possibilitam o armazenamento de água em seus poros e fraturas. Nesses aquíferos, forma-se um reservatório de águas subterrâneas que tem movimento, tem a possibilidade de se deslocar, abastecendo tanto rios quanto os poços artesianos. O Brasil ocupa privilegiada posição em relação a reservas subterrâneas de água, sendo que em seu território possui 2 dos maiores, entre 8 dos maiores aquíferos do mundo. Elas estão situados no território brasileiro, a exemplo do sistema aquífero Guarani e também o sistema aquífero Grande Amazônia. No caso do sistema aquífero Guarani, ele abrange os estados de Goiás, de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além de parte do território da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e, lógico, do Brasil, né? São 70% eles estão localizados no território brasileiro. Essas águas, elas são compartilhadas entre os países do Mercosul, em que esses países desse bloco têm um acordo de soberania com relação ao uso desse recurso. Então, nós temos aqui o exemplo do aquífero Guarani. Então, a imagem traz como é que se forma esses aquíferos. Nós temos um movimento de descidas das águas, né, da água que vem da superfície e atinge até esse grande volume de água subterrânea. No contexto da página 28, temos o aquífero Saga. Acreditava-se que o maior aquífero brasileiro era o Alter do Chão, até 2013. E esse aquífero ele abrange os estados do Amapá, do Pará e também do Amazonas, mas as pesquisas recentes eles apontaram que, na verdade, esse aquífero ele faz parte de um grande complexo chamado Sistema Aquífero Grande Amazônia. Ele possui reservas hídricas estimadas a casa de 160.520 quilômetros cúbicos de água. É a maior reserva de água doce do mundo, em comparado ao aquífero Guarani. Até 2010, que era considerado o maior do planeta, tem 45 mil metros cúbicos de extensão.
Aqui é o exemplo aqui, dos dois aquíferos no Brasil, o sistema aquífero Alter do Chão, que está dentro do contexto do sistema aquífero Saga, o sistema aquífero Grande Amazônia, e no sul do território, o sistema aquífero Guarani. Na página 29, uma outra reportagem, os rios voadores. Para ir além, trata dos rios voadores, a presença de água na atmosfera, que é conhecida como os rios voadores. O curso dessas águas atmosféricas é formado por massas de ar carregadas por vapor de água, e essa umidade ela percorre toda a bacia amazônica até a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Então, fala-se sobre a floresta amazônica, que bombeia grande quantidade de água para a atmosfera, e essa circulação de umidades ela sendo propelida pelas Cordilheiras dos Andes. Também fala de uma pesquisa do INPA sobre a copa das árvores, principalmente de 10 metros, que emanam praticamente em forma de vapor mais de 300 litros de água de vapor para a atmosfera. E finalizando o contexto, são os impactos ambientais e ecossistemas ameaçados. Impactos ambientais e ecossistemas ameaçados, vamos lembrar da riqueza, da diversidade das vegetações dentro do território, dentro do contexto latino-americano, formado principalmente por florestas tropicais e equatoriais, as subtropicais, as semiáridas, as desérticas, regiões de altitudes e também as elevadas e extensas planícies. Então, nesse caso, a transformação do meio ambiente, dos recursos do meio natural, ele vem recebendo transformações desde os primeiros séculos de colonização europeia, no século XVI, principalmente pela extração de madeira, de minérios, da agricultura e monocultura, que empregou aí em grande escala a modificação do solo. Entre os principais problemas ambientais se destacam a partir da página número 32, 33 e 34, que vai trazer a imagem de cada um desses impactos, né? São os principais problemas ambientais, o desmatamento, a exemplo aqui na imagem 32, falando da floresta amazônica, desmatamento das formações vegetais originais, também a degradação dos solos, como nós vemos aqui na vegetação desértica, também das pradarias, aqui os problemas das geleiras, nesse caso a pressão sobre as fontes de água doce, a diminuição das geleiras está voltada para o consumo da água doce, a degradação dos ecossistemas fluviais e marinhos e os desgastes naturais. Então são esses alguns dos contextos, algumas das abordagens trazidas aqui nesse texto do capítulo 15.